Então, bom dia, bom dia, bom dia. 24 de março de 2025 e vamos aqui começar mais uma mentalidade poderosa, né? Nossa segunda-feira poderosa. Tivemos aí um final de semana incrível. Espero que todos vocês aqui de vários lugares do Brasil que eu estou vendo tenham tido também um final de semana incrível. E essa semana com certeza vai ser muito maravilhosa, né? Porque a gente já tem que começar o dia mentalizando isso, né? Que a gente comece com uma segunda-feira maravilhosa, né? Então, eu vou pedir para todos e todas, enquanto a gente está aqui, para todo mundo estar com papel e caneta na mão. Eu sei que muitos de vocês sempre estão, mas hoje a gente, em especial, vai fazer um exercício que precisa de papel e caneta na mão. Então, daqui a pouco a gente vai fazer esse exercício. Vamos lá, né? Hoje é o tema escolhido para reflexão da nossa segunda poderosa aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre como que a gente faz para personalizar, embora desde sempre deveria ser assim, mas como a gente faz para personalizar as nossas coisas, né? Como a gente faz uma coisa que é única para gente? Porque no final das contas, todo mundo aqui, né? Somos todos seres humanos únicos. Cada um tem um tipo de vontade, cada um tem um tipo de desejo, cada um tem um tipo de sonho, cada um tem alguma coisa que quer, mas será mesmo que essas coisas que a gente tem, elas são nossas mesmas ou por acaso a gente foi influenciado de alguma maneira, né? Porque sem entrar no mérito das coisas do mundo, como a fé, como as outras pessoas querem influenciar as outras, o objetivo não é esse. O objetivo é falar de cada um de nós pessoalmente. E é muito bom para a gente se a gente quiser crescer, se a gente quiser acelerar nos nossos objetivos, a gente tem um autoconhecimento. Quanto mais a gente conhece o que a gente quer, mais a gente cresce. É muito importante isso. Então, eu vou trazer aqui algumas reflexões, e aí daqui a pouco todo mundo coloca no caderninho, que primeiro assim, eu falei que a gente vai fazer tipo um start para uma nova etapa da vida. E se você já tem um começo, né? Imagina você reiniciando o seu computador. Às vezes ele só está um pouquinho travadinho, às vezes ele não está travado. Você só desliga e liga de novo só para ele ir um pouquinho melhor, né? O funcionamento dele, dá aquela limpadinha. É muito importante a gente fazer essa parte. Então, a primeira pergunta que eu quero falar é bem filosófica, parece que ela é muito grande, mas não é. É por que você faz o que você faz? Tipo as coisas do seu dia. Desde a escolha de trabalhar com Herbalife, por exemplo, ela tem um porquê. Mas se você trabalha em tempo parcial, pode ser a sua outra profissão, por que você faz essa atividade que você faz. Indo mais no detalhamento ainda, que é o objetivo aqui, né? É por que você faz as atividades diárias que você faz, né? Por que você acorda a hora que você acorda? Porque você escolheu esse horário de acordar. Por que você escolheu a ferramenta de trabalho que você tem? Ou por que você entra na segunda poderosa? Ou, enfim, todas as N coisas que você faz ao longo do seu dia. Da onde vieram essas escolhas? Se você consegue ter a clara certeza de que elas vieram da sua vontade, uma coisa que veio no íntimo seu, isso é muito bom. Significa que você ouve a si mesmo, consegue ir respeitando as suas vontades. Às vezes, nem sempre a gente consegue fazer o que a gente quer, mesmo sabendo o que a gente quer, não é verdade? Porque às vezes a gente, por exemplo, faz alguma atividade, gostaria de fazer outra, por um período faz uma porque precisa talvez do dinheiro e esse dinheiro é importante para tal coisa, mas a pessoa faz uma coisa que não é bem o que ela gosta, mas ela tem a clareza do porquê ela está fazendo. Ela tem um entendimento ali dentro da vida dela. E isso é uma coisa que é importante saber também. Então, independente da fase de vida que você está, se você entende realmente o seu porquê, é a partir dele que você vai conseguir construir uma vida muito maior, né? E a gente sabe que existem muitas coisas que têm a ver com nossos bloqueios, que têm a ver com condicionamentos que a gente tem na vida. E hoje eu não vou fazer um treinamento de condicionamento. Ele precisaria ter uma aula só sobre isso, né? Que é exatamente o quê? Quando eu contar a famosa historinha da pulga, e tem outras historinhas também. Que é por que a pulga fica presa no banquinho. Por que Leio. Por que o elefante fica preso no banquinho?
quando você vai no circo. Daqui a pouco essa história vai ficar tão obsoleta porque vai ter todo mundo nunca mais foi num circo com bicho. Aqui a gente foi há muito tempo atrás, lembra, né? Por quê? Porque ele foi condicionado, quando ele era pequenininho, a amarrar a patinha dele ficava presa ali na árvore, e aí ele puxava, dói, puxava, doía, puxava, doía. Um belo dia ele condicionou que quando puxa a patinha e ela tá amarrada, dói, então cada vez que a pata dele é amarrada, não precisa mais, ela fica presa num banquinho, porque ele simplesmente não vai puxar. Porque o elefante poderia sair, ele arrasta qualquer banquinho. E quem já viu o elefante no circo só com uma corda na perna e sem estar amarrado em nada? Já viram? Ficar solta a corda. Porque ele já sabe, ele não vai andar porque a perna vai doer. Isso é um condicionamento. E esse condicionamento, ele não é feito só com animais, ele também é feito com seres humanos, que são aquele monte de coisa, aquelas várias coisas que nós somos metralhados ali ao longo da vida na nossa cabeça. E quando a gente tem uma oportunidade tão incrível de trabalhar numa empresa como a Herbalife, que trabalha muito forte, não só na nossa saúde física, que é saúde uma das coisas mais importantes que a gente tem, mas como a nossa saúde mental, que ela trabalha o nosso desenvolvimento pessoal, a gente tem tempo suficiente para parar e refletir sobre essas coisas, né? Poxa vida, o que será que estava na minha cabeça? Poxa vida, eu posso trocar isso por aquilo. Nossa, eu não imaginava que eu estava indo lá com o efeito da manada. Eu estou indo porque todo mundo está indo e eu acho que é isso mesmo. Mas será que é? A Herbalife dá possibilidade de que você possa fazer questionamentos para você. O que é importante na sua vida, né? Porque e isso pode ser levado, gente, a níveis muito mais sérios, né? Que estão muito além da questão econômica, da questão financeira e da questão de trabalho, né? De falar que a gente tem que condicionar o horário de trabalho ou quanto a gente ganha e tudo mais. Muito além, né? Mulheres, por exemplo, que têm na cabeça que são condicionadas de que é normal que precisa casar e ter filhos. E casamento e ter filhos é uma vocação. Eu resolvi casar e ter filhos porque era meu sonho. Mas tem mulheres que elas se sentem culpadas e casam porque precisa casar. Tem filho porque precisa ter. E ela nem sabe por quê. E ela acha que ela está fazendo certo. E eu estou falando um exemplo de mulher, mas eu poderia ter dado outros exemplos de homens também. Faz sentido para vocês? Tem gente que acha que a mulher que não casa não é porque ela não quis casar, é porque ela não foi escolhida para casar. E hoje em dia, quantas mulheres querem escolher não quero casar? Não, não sei, entendeu? É certo, errado? É certo, errado para cada um, que cada um decide. Cada um tem seu conceito de felicidade, né? Então, hoje, por isso que eu falei, vai em muitas áreas, mas a gente vai ficar na nossa, tá? A gente vai ficar na nossa área aqui de sonhos e planos de vida. Que no caso da Herbalife envolve muito a Herbalife ser um veículo para realizar os nossos sonhos. Então, você entende hoje, né, claramente, e as pessoas que estão entrando para a sua equipe, elas entendem claramente que a Herbalife é um veículo para realizar os sonhos. Porque às vezes na prática a pessoa pensa assim: a Herbalife é um veículo muito bacana para eu sobreviver. Eu adorei essa ideia do conceito de espaço de vida saudável. Eu achei o máximo que eu posso trabalhar levando saúde para as pessoas. Eu vou vender um programa, eu vou ganhar um dinheiro e eu vou mudar a vida daquela pessoa na saúde. Ela entendeu só a pontinha do iceberg. Ela entendeu o espaço vida saudável como uma maquininha de ganhar o dinheiro ali diário. Mas talvez ela não tenha entendido que a Herbalife é um veículo que, com um plano de trabalho, você conquista qualquer coisa. Então, se as pessoas que entram na Herbalife, seja a partir de você do seu grupo ou qualquer outra pessoa, não entende que a Herbalife é o veículo para realizar os sonhos, por que é que ela vai colocar os sonhos no papel? Se ela não consegue conectar aonde a Herbalife vai realizar esse sonho. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Estão começando a entender? Porque para muitas pessoas é óbvio, mas para outras não tem ideia do que a gente está falando. Porque às vezes no dia a dia a gente quer ajudar a pessoa, a gente sabe que as primeiras necessidades básicas do ser humano é pagar as contas, a gente sabe disso. A gente sabe que a pessoa quer, primeiro de tudo, sobreviver. E às vezes, tentando ajudar aquela pessoa a sobreviver, a gente mostra aquela parte do plano, na nossa cabeça a gente sabe que é longo prazo, mas talvez a pessoa não viu. Talvez ela foi no STS, ela viu aquele dinheiro e ela viu que eu quero ganhar aquele dinheiro, mas ela não viu o todo, não enxergou o veículo. E o nosso papel aqui é que quanto mais a gente se desenvolve, né, como fala muito bem nos áudios de mentalidade do Salazar,
Aquele que não sabe mais, ele não pode ver mais. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente vê, mais a gente enxerga longe. E a Herbalife tem essa capacidade, né? De fazer a gente. Nossa, às vezes eu acho que eu estou enxergando a Herbalife de um tamanho. Agora estou falando eu, Priscila mesmo, né? E depois eu descubro um tamanho muito maior, né? Ela é muito maior do que a gente imagina. Ela é sempre muito maior do que a gente imagina, porque as coisas que já foram conquistadas na Herbalife, elas são tão extraordinárias e tão, a palavra seria grandiosas, em números, grandiosas mesmo, grandiosas em financeiro, tudo. É tão difícil a gente ver isso que não seja aqui, que aquilo que a gente quase nunca vê, a gente acha que não existe. Não é verdade? Né? Eu lembro como se fosse hoje, a gente voltando do pós-pandemia, né? E o Stefan fez o nosso primeiro evento presencial, né, da Herbalife, foi com os presidentes, uma reunião, e ele apareceu de surpresa na reunião, né? Ele tem um carinho muito grande pelos brasileiros e tudo mais. E quando ele veio nessa reunião, ele falou: gente, mas no ano passado, eu aqui na pandemia, etc., eu ganhei 25 milhões. E é muito louco você ouvir um negócio desse, você sabe que existe, mas a pessoa tá ali na sua frente. Eu me lembro do Stefan, gente, quando ele era o que é o tamanho do Vinícius hoje. O Vinícius é muito grande, né? Ele é muito grande, mas o que o Stefan é um grande que um dia talvez alcança, sabe? O Stefan já foi para níveis estratosféricos, assim, entendeu? Ele era um 30K com 2 diamantes, 3 diamantes, 4 diamantes, aí foi para 4, aí virou chairman, aí foi para 40K, 50, assim, aí começou a entrar no top 10 do mundo. Ele foi indo, foi indo. E quando você conhece alguém antes, eu quero que vocês saibam que as pessoas que vocês conhecem na Herbalife hoje, elas vão chegar nesses níveis e vão ficar top 10 do mundo e vão entrar nos níveis longe. Então, assim, é muito louco você entender aonde a gente pode chegar com essa companhia chamada Herbalife. Em todas as áreas da nossa vida, né? Em todas as áreas. O tipo de vida que a gente pode ter, né? A gente vê que as pessoas, quanto mais ganha, mais trabalha, e vai ficando escravo do dinheiro. E quando finalmente, em algumas pessoas que a gente conhece no mundo, entre aspas, real, porque o nosso também é real, mas o convencional, né? Vamos dizer assim, você conhece alguém bem sucedido e o cara da vida dele pelo dinheiro tá acabado, tá cansado. É difícil. Nosso país é difícil. Vocês concordam? Não é um país fácil para se ter sucesso. Tem uma série de questões. E aí, de repente, quando a gente vê essas pessoas, o preço que elas pagaram para o sucesso foi tão alto que a nossa mente já bloqueia ter sucesso, porque a gente associa sucesso a esse tipo de vida. Ah, o cara que tem sucesso, ele não tem tempo para comer, não tem tempo para viver, não tem nada, então o cara que tem sucesso mesmo é casado com a empresa, tá separado, a família desmanchou, tá sem saúde, não tem tempo. Não é a maioria das vezes não é assim que a gente convive com o sucesso, perto ou longe, ou seja por pessoas ali que a gente conhece ali, famosas ali, através dos empresários brasileiros, etc., faz todo sentido. Então, na nossa cabeça, é muito difícil, por mais que você fale, não, mas eu já entendi, eu quero ser essas pessoas da Herbalife, eu tenho elas, eu sou fã delas, eu tenho elas como modelo, mas você tem elas há quantos anos? Há quanto tempo faz isso? E há quantos anos e tempo faz que você vê o outro tipo de modelo? Porque na briga interna sua, o que está enraizado não é o modelo de sucesso da Herbalife. São outros modelos, são outras coisas que estão ali, que aí eu volto para aquele assunto que a gente começou aqui, que é o condicionamento. Talvez para você o sucesso fica amarradinho lá, aquela cordinha na árvore, com aquela relação em relação ao cara que é rico ou o cara que tem sucesso. E por mais que você veja que a cordinha está solta, você pode andar, mas ela presa na sua patinha, não quero dizer que a gente tem pata, mas vocês entenderam, é só uma analogia, a gente não vai. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente trabalha muito mais pesado para nossa mudar nossa mentalidade e no desenvolvimento pessoal. Diário tem que entrar muito mais esse tipo de coisa na nossa cabeça, potencializadora desse novo mundo, dessa nova realidade e se afastar o máximo possível da outra. Para você poder fazer essa troca, para sua mente entender, não, mas aqui na Herbalife é diferente. E é por isso que a coisa que eu mais gosto da Herbalife é o trabalho da nossa mentalidade. E é por isso que se você ouvir os áudios do Jim Rohn, que foi o maior filósofo de negócio de todos os tempos, ele sempre vai falar em todos os treinamentos o seguinte:
Trabalhe mais duro em você mesmo do que no seu trabalho. E isso te fará fortuna. E essa frase ela é tão profunda. Ela envolve tudo isso que eu falei agora, né? Ai, Ângela, que gracinha! Ela falou que ela quer viver chairmans no futuro, vai ser um privilégio. E eu vou lembrar, desde as segundas poderosas, como a gente estava, e vai ser incrível. Mas vocês entendem essa parte que eu estou passando? Então, como a gente faz para a gente trabalhar duro na gente mesmo? Eu vou dar algumas coisas, mais alguns insights para trabalhar, e daqui a pouco a gente vai escrever no papel. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês. Dicas. Primeiro, a gente sempre fala aqui, né, que o cérebro não consegue diferenciar a imaginação da realidade. Para o cérebro, isso vira. Então, você precisa fazer essa coisa. Mas é brincadeira de criança. Todo dia trabalhar na sua imaginação, tentar visualizar as coisas que você quer. Mas antes da gente chegar na visualização, vamos voltar lá atrás. Lembra que eu falei o que você faz, por que você faz o que você faz? Agora está na hora de você lembrar se realmente você está seguindo o plano, que é o plano que é bom para você, ou se é um plano que alguém te deu, ou se você comprou um plano de alguém, esse seu sonho, né? Ele vem de você, esse sonho, ou vem dos outros? Você consegue diferenciar isso, né? Então, assim, primeira coisa que eu quero te falar, você tem que decidir o que faz sentido para você. Não tem certo e não tem errado. É muito importante entender isso. Não tem certo ou errado. Porque atingir, progredir e ter prosperidade, o que é progresso para você? O que é prosperidade para você? Né? Quais são as coisas que são importantes que você vai colocar ali e no custo-benefício vai fazer diferença para você? Né? Porque isso é muito importante você saber. Se a gente chegar assim para você, coloca 30 pessoas no próximo STS, né? Aí você pode pensar, mas é difícil, mas como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou levar 30? Porque eu nunca levei nenhum, como é que agora eu vou levar? Não estou falando que você está pensando isso, eu estou dando várias ideias de pensamentos que possam passar pela sua cabeça. Não sei como eu vou fazer isso, mas se eu falar assim, olha, todo mundo que levar 30 pessoas no próximo STS, quando chegar lá, pode registrar as pessoas ali na fila da recepção, aí você vai para outra fila e pega a chave que você vai ganhar uma BMW 0 km. Quem é que leva 30 pessoas no próximo STS? Vocês estão pensando ainda? Agora me preocupei, gente. Não é sorteio. Você coloca as 30 pessoas, registra ali na recepção, aí você vira do lado e pega a chave. 100% sua, sem ser pegadinha, pode pegar e pode levar embora, pode vender, pode usar para você, pode fazer o que você quiser. Quem aqui levaria as 30 pessoas? A maioria que não está tímida, que nem a Ruth, todo mundo, a André, agora já se animou, lembrou que é para ela e não é pegadinha. Olha lá, leva os 50, a Angela falou. Né? Se levar 60, pode ganhar duas? Pode. Tem gente que levaria quantas pessoas? Eu vou fazer mais. Se a cada 30 pessoas que você levasse, e só nesse mês você ganha BMW. Tem gente que ia brotar a lista quente, ia achar gente para tudo quanto é lado, ia conseguir levar as pessoas. E a resposta é: olha lá, o Yossi já levaria 1000, né? Judeu israelense já está animado, né? Por que a gente levaria as pessoas se fosse a BMW? Porque você coloca ali o custo-benefício. É um custo muito pequeno que vai te dar de dor, de sair da zona de conforto pelo benefício. Então, na hora que você faz essa conta, você leva. Entende? Então, qual é a diferença de você levar 30 pessoas se a gente sabe se de cada 10, duas viram supervisores? Né? E de cada 30, se você levar um, vai ser diamante. Ele não vai te dar uma BMW, não. Ele vai te garantir uma renda passiva para sempre. Você vai poder comprar muito mais que uma BMW. Só que a gente não faz tanto essa conta no nosso cérebro. A gente faz outros tipos de conta. Então, por que eu quis fazer essa analogia da BMW com vocês? Porque a questão hoje de você não levar 30 pessoas no STS não é porque você não consegue, não é porque você não sabe, não é porque você não quer e muito menos porque você não é comprometido. Que às vezes a gente coloca o compromisso no meio. Não leva 30 porque não é comprometido ou porque não tá sério com o negócio. Não. É porque talvez o seu motivo de levar não está claro o suficiente, como no caso da BMW. Quando você tiver o seu motivo claro, o seu porquê forte, você leva quantas pessoas você quiser. Você troca de PIN
na velocidade que você quiser. E isso realmente é muito, muito real. Mas se por um lado é muito real, é muito simples, então por que todo mundo não faz isso? Vocês me fazem as perguntas, mas eu sei que vocês querem fazer essas perguntas. Simplesmente porque não é tão simples achar o nosso porquê. A gente acha que sabe, mas não sabe, porque se a gente soubesse, a gente estava todo mês crescendo muito. Então, se você não está crescendo muito todo mês, é porque você precisa lapidar muitas coisas. E aí você volta para o grande, maravilhoso e sábio Jim Rohn. Trabalhe mais duro em você mesmo do que no seu trabalho. E assim você fará a fortuna. Então, é por isso que eu gosto da Segunda Poderosa, né? Toda vez que eu venho aqui para preparar um tema para vocês, a pessoa que mais está prestando atenção e mais está aproveitando o dia de hoje sou eu, porque eu tive que preparar. Eu tenho que prestar atenção mais que todo mundo, porque eu estou falando aqui. Então, para mim, é sensacional a gente estar aqui junto, né? Então, a primeira coisa que é importante a gente fazer, né? Quando a gente para, dá uma impressão que a gente não está sendo produtivo, mas muito pelo contrário. Se você der uns passinhos para trás, você consegue pegar impulso para ir muito mais longe. Eu vou repetir: se você der uns pequenos passinhos para trás, você pega impulso para ir muito mais longe. Então, com esse caderno aí que você está na mão agora e a caneta, e pensando em tudo isso que a gente está falando aqui, eu queria que você escrevesse o que é para você importante. Para que você trabalha hoje durante o dia, né? No caso, por que que você não precisa colocar por que que você faz Herbalife, porque isso daí eu entendo que você já fez a escolha, mas a questão é o que você quer da Herbalife, né? O que que você quer dar em troca? Porque se você quiser uma coisa muito grande, você vai dar em troca, porque o seu cérebro não é burro, ele sabe que uma meta grande precisa de um grande esforço. O que você quer da Herbalife, né? Por exemplo, que nem eu falei, tem esse Flex 45 aqui. O Flex 45 é um plano incrível e ele vem da mente mais brilhante de multinível, que é o Eric Owen. Mas será que você quer de verdade? Porque não é todo mundo que quer fazer o Flex 45, quer se esticar em todas as áreas que a gente pode, da cabeça, da saúde e do trabalho. Será que a gente quer? E se a gente quer, por que que a gente quer? Então, isso é muito importante você saber. Fazer essas pequenas reflexões. No meu primeiro STS, meu patrocinador perguntou: Gostou, Priscila? Gostei. O que você. Adorei, amei, amei tudo. Ele, o que você quer da Herbalife? Olha, pergunta vai fazer 23 anos. E eu respondi: eu quero o máximo que eu puder. E ele respondeu: então você terá que dar o máximo de você. Me lembro como se fosse hoje a minha pergunta e a resposta dele. Então ele falou para eu pegar os convites, 10 convites para o próximo, que na época o pacote era de 10, e depois aí já tinha no pedido da supervisão, já tinha o convite da extravaganza, já tinha 10 kits de negócio, e mais o pedido que na época ainda era de 4.000 pontos. Porque eu falei que eu queria dar o máximo da Herbalife. Eu queria o máximo da Herbalife. Porque se eu tivesse falado que eu queria o mínimo, talvez, será que ele ia falar para eu fechar a supervisão? Será que ele ia falar para eu colocar 10 kits de cadastro no meu pedido? Será que ele ia falar para eu pegar o pacote do próximo mês? Então, a sua resposta verdadeira, que é para você, ela é sua. Essa resposta ninguém vai ler. E não se preocupa que nem seu patrocinador vai ler, porque talvez a gente escreve coisas pensando que o patrocinador vai ler ou o mentor não vai. Você só conta essas respostas para o seu patrocinador ou seu mentor se você quiser. Né? Por exemplo, por que, que alguém vai no STS ou por que, que alguém vai numa imersão? Você não está indo porque se você não for, o seu patrocinador vai ficar bravo. Você está indo porque você quer ou não quer. Esse deveria ser o nosso grande objetivo, né? Então, assim, dependendo da resposta que você deu, você precisa fazer muitas coisas em troca desse sonho que você quer. E não tem nada de errado se o seu sonho for pequeno, né? A questão é que às vezes a gente não entende. Então, se você acha que esse sonho que você colocou vale a pena, você sabe o que você tem que dar em troca para esse sonho acontecer? Será que vale a pena? Será que você quer? Porque aí você vai precisar ter estoque, aí você vai, dependendo da meta que você colocou, que eu não sei qual for, vai combinar com o plano de marketing, se for crescer, você vai ter que ser ativo todo mês, e aí você vai ter que fazer uma série de coisas.
você vai ter que fazer certas qualificações. Eu entendo que trabalhar duro na gente mesmo, ó, eu adoro todos os tipos de promoções da Herbalife, todos. Mas porque todas elas têm alguma maneira que impulsionam a gente para frente, né? Qualificar para umas férias é um resultado de uma produção pessoal, é uma premiação, porque você fez acontecer. Mas o que faz você acontecer são as qualificações de treinamentos. Porque é ela que muda a sua mente, e porque sua mente mudou, você consegue fazer uma pontuação alta para umas férias. Entende? Faz sentido para vocês? Quando sua mente muda, você produz mais. Então, as promoções de treinamentos, para mim, Priscila, que não sou dona da verdade, são as mais importantes, porque com elas você sempre consegue se qualificar para ir elevando um pouco o nível da onde você está na sua mente. Você consegue as outras qualificações, você consequência. Qualificação de volume alto, qualificação para construir royalties, etc. Então, para você construir uma mente melhor, você precisa, por exemplo, ter na sua cabeça, por exemplo, né? Vou dar um exemplo que tem tudo a ver com hoje, né? Hoje é o último dia antes do aumento dos produtos. E nesse exato momento tem pessoas com objetivos muito diferentes em relação a isso. Tem aquelas pessoas que não faz diferença nenhuma, porque não vai comprar mais produto, não muda nada. Quando eu tiver mais dinheiro eu compro, quando eu não tiver eu não compro, etc. E tá tudo bem, porque aqui todo mundo é dono do próprio negócio. Concorda que tem gente que é assim? Que hoje é um dia como qualquer outro. Já fiz o esforço no mês passado, que eu achava que o aumento já ia ser no primeiro dia do mês, não preciso comprar de novo. Em vez de pensar que poderia ser uma chance 2 vezes maior, mas não importa. É uma cabeça, é um tipo de pensamento, concorda? Não vou fazer nada. Pensamento número 1. Pensamento número 2. Eu acho que eu vou aproveitar e ver se eu vou comprar um ou outro produto a mais, porque eu posso ter um ganho a mais. Esse é um pensamento número 2. Olha quantos pensamentos diferentes. O primeiro já, o segundo já é o oposto do primeiro. Pensamento número 3. Já que eu tomei a decisão que eu preciso crescer e que eu preciso ser supervisor ativo, por que não fechar meu ativo no mês? Tá? É o universo me mandando uma mensagem de que eu preciso ser ativo por um preço menor. Aí a pessoa já pega uma coisa que ela queria, que era o objetivo de ser ativo, ou, no caso, ir para a qualificação de equipe mundial, no caso você não seja, e que é o universo conspirando a favor, que está te dando mais uma chance de você fazer esse seu primeiro mês, ou esse seu segundo mês, não sei, para você estar tá lá. Essa é um outro pensamento, para ser ativo. Pelo simples compromisso de ser ativo. Para ser equipe mundial. Pelo simples objetivo de ir para o próximo nível de PIN. Para me qualificar para o jantar de gala do final de semana de liderança, já que são 7 meses e esse é o último mês para qualificar. Esse já é um objetivo bem específico. É o ativo, que também já vai dar a equipe mundial e que também já quer te colocar numa qualificação diferenciada. Você quer estar no próximo evento, você já tem uma cabeça mais ou menos longo prazo, né? Porque essas férias, essas qualificações mais longas, ela estica o seu cérebro para começar a trabalhar em metas, por exemplo, de 8 meses. Então, já é um outro pensamento, né? E eu vou lá e eu vou tirar as fotos do jantar de gala com os VIPs e vai ser sensacional. Esse é um outro pensamento. Agora tem um pensamento. E esse é o pensamento do vencedor da Herbalife, que enxergou aquela parte de que a gente falou aqui no começo, que a Herbalife é o veículo. Se eu quero ser muito grande na Herbalife, não existe para mim a possibilidade de estar de fora dos eventos grandes. Como é que eu não vou estar na sexta-feira da extravaganza de Santiago, no treinamento de liderança só com o Chairman 50K, 60K, o Michael Cole, o maior líder de todos os tempos vivo na Herbalife. Não é uma coisa que eu possa negociar com a minha mente. Não é uma coisa que eu possa não dar, mas por que eu farei esse sacrifício? Aí já tem todo um sacrifício envolvido. É o sacrifício de ir até Santiago, de comprar passagem, de ir para a extravagância, de chegar mais cedo. E já que você vai chegar mais cedo, provavelmente nessa qualificação de 3 meses, que não vai ser 3 meses comprado, você vai ter que qualificar mais supervisores para fazer volume. E aí você vai ter mais gente em Santiago. É uma mudança que leva tudo, porque você decidiu que você quer coisas grandes da Herbalife e sabe que com a sua cabeça atual não vai chegar a cabeças grandes. Então você está arrumando uma maneira de ser maior.
Então, esse tipo de. Gente, a gente começou com um produto a mais, com uma pessoa que não fazia diferença somente. E a gente está falando, olha onde foi levar um aumento de 5% de produto. E a gente foi parar na mente de quem vai construir uma grande liderança e conquistar grandes coisas na Herbalife. É o mesmo fato e visões completamente diferentes e uma profundidade diferente. E aí agora existe uma profundidade maior. Que qual é a profundidade? É o que eu estou fazendo com vocês. Eu já tinha entendido todos esses níveis. Mas se eu quero ser grande, eu preciso ajudar outras pessoas a enxergarem isso também. Não adianta eu enxergar isso, mostrar a visão grande da Herbalife. É um primeiro grande passo você ser o visionário da Herbalife. É um passo. Mas você conseguir compartilhar essa visão vai te tornar grande, porque outras pessoas vão levando esse legado, entende? Você entendeu? Agora você precisa explicar para outras pessoas. Não é convencer ninguém, porque algumas pessoas daqui não vai fazer diferença e tá tudo bem, e para outras vai. Nós não temos como mudar a cabeça das pessoas, mas nós temos como passar a ideia. Né, passar a ideia, falando de Jesus Cristo, não no lado religioso da não no aspecto religioso, porque cada um tem sua religião, mas no aspecto de liderança, né, o maior líder que já existiu, Jesus Cristo falava para todos. Não quer dizer que todos fossem ouvir e não quer dizer que ele ia deixar de falar. Você concorda? Não tem jeito, né? E desses mas a gente não cansa? E se a gente falar e ouvir não? E se a gente falar e ouvir não? E se a gente falar e ouvir não? Gente, foram necessários só 12 apóstolos para milhões de fiéis. Você não precisa de muita gente que te ouça. Você precisa de poucos bons que vão ouvir e vão duplicar. O seu papel é falar, é passar a sua ideia como líder, né? A visão a gente passa como líder. Então, o nosso papel aqui é entender onde está a grandiosidade da Herbalife. A gente começou aqui falando desde o começo. A primeira pergunta que eu fiz para vocês foi: por que você faz o que você faz no seu dia a dia, que é a hora que acorda, que você faz as suas coisas? Se você entender a grandiosidade da Herbalife, você vai entender o seu porquê refinado à medida que você vai nos eventos grandes. E eu posso te falar com toda certeza absoluta, eu só estico minha mente quando eu vou nos eventos. E eu ainda não tenho a mente do tamanho que eu queria, e nunca vou ter, graças a Deus, que ela sempre pode expandir mais, porque eu continuo indo nos eventos. E é como fazer atividade física. Se você não faz todos os dias, o músculo atrofia, visão atrofia, cérebro atrofia. Então a gente nunca está bom o suficiente. O que vai te manter e fazer crescer na Herbalife, em questão de visão e de sonhos e de tudo, é você sempre estar conectado. Escolher a sua meia dúzia de pessoas que te influenciam, que tenham os mesmos objetivos a longo prazo que você, os mesmos tipos de valores. Pessoas que dão tanta importância para o negócio, assim como também dão tanta importância para a família, assim como dão tanta importância também em compartilhar, né? Por exemplo, ontem era um dia que eu queria muito ficar com meus filhos, né? Muito, no domingo. E era um dia que o Vinícius também queria ficar muito com os filhos dele. Então o que a gente fez, né? Ó, vamos sair cedinho, vamos para imersão aí, a gente volta. Não, a gente comeu em 2 segundos, a gente saiu correndo, a gente não ficou quase na convivência, porque demora 2 horas, viu, para chegar em Itu e voltar de Itu lá para Santo André. Então a gente, quando foi 2h40, a gente já estava chegando de volta em Itu. A gente fez as duas coisas. Então, quando duas pessoas têm os mesmos objetivos óbvios, tipo assim, é óbvio que a gente não vai faltar e é óbvio que a gente vai dar um jeito de ficar com os filhos se der. Porque se dependendo da outro amigo, outra pessoa, nossa, mas 2 horas para ir, 2 para voltar. Não vamos então, vamos ficar com os filhos. E uma influência ruim vai influenciando a outra, não é assim? A gente tem que se cercar de pessoas que vão dar bons conselhos e principalmente vão motivar a gente quando a gente estiver pensando em talvez pensar alguma coisa não tão boa na cabeça. Isso é sempre importante. Escolhe bem as pessoas que te rodeiam, porque já é difícil a gente fazer as escolhas certas, não é? É muito difícil. Já é difícil. Por exemplo, é muito difícil a gente manter boa forma. Não é fácil. Porque tem muita comida boa, tem muita comida gostosa, tem muita coisa que engorda, tem muita coisa ao redor. Se você conviver com as pessoas que vão comer tudo aquilo que você não quer comer porque não convém,
a chance de você ficar bem? É mínima, porque todo mundo aqui é ser humano de carne e osso normal, gente. A gente só tenta evitar situações que vão fazer com que a gente tenha os hábitos errados. Evitar, eu disse, não é virar um ET. Evitar. Então, quando a gente pensa nisso, então o resumo é: pega agora e pensa assim, que as pessoas que mais te influenciam hoje, e tem que ser, se você não tiver mais pessoas que são sucesso com uma vida boa, com um estilo de vida bom, vai ser difícil que isso se resolva. Você precisa fazer aquelas pequenas desconexões, né, das coisas ruins que o sucesso às vezes está associado. Eu não estou dizendo que o sucesso só traz coisas boas. Não, graças a Deus tudo tem ônus e bônus. Senão as pessoas de sucesso seriam todas depressivas. Imagina se a vida só acontecesse coisa boa. Seria muito chata a vida. Você acha que é bom, mas não, né? E o Henrique falou isso muito bem ontem. Quanto mais alto nível você tiver, mais crítica você recebe. Isso é fato, né? Isso é fato. Mas isso não é na Herbalife, isso é na vida. Aí você pensa, você quer ser um Zé Ninguém que nunca é criticado? Não, pelo amor de Deus. É só você ver como isso é em todas as áreas, todas. Quem é a pessoa mais criticada dentro de uma empresa? Qualquer empresa. Quem que é? É O a moça chefe. do cafezinho? É o chefe. Não é a moça do cafezinho. O chefe. E com todo respeito à moça do cafezinho, tá? Sendo que o chefe é que está empregando todo mundo. Olha que loucura, a pessoa vive ali, o chefe está ali, é a pessoa que está ajudando de alguma maneira e que faz parte da sua vida, é o chefe. E todo mundo critica o chefe. Quem sempre vai ser a pessoa mais criticada de um país? Um presidente. Quem vão ser as pessoas mais criticadas do mundo? Os mais ricos do mundo. E assim é a vida. Proporcionalmente. Quem vai ser a pessoa mais criticada no Brasil da Herbalife? Vai ser o Pedro Cardoso, que é o chairman, e vai ser o Vinícius. E depois os presidentes. E assim é a vida. Quem vai ser. Essa é o comportamento de manada. As pessoas têm essa tendência de ficar criticando os outros. Na Herbalife, talvez um pouco menos, que as pessoas vão melhorando um pouco a cabeça. Mas mesmo assim, se tiver que criticar alguém, sempre é a culpa de quem chegou primeiro, de quem tá ali, e assim vai, não é? Então, eu não disse que o sucesso só traz coisa boa, porque eu também não quero que vocês achem que a gente vive no mundo da lua. Eu só estou dizendo que tem muitas coisas que a gente tem que entender que na nossa vida a gente já vai viver com esse tipo de situação. Por exemplo, quem vai ser a pessoa mais criticada da casa? Normalmente quem faz mais, normalmente a mãe, a mulher, vão reclamar de alguma coisa lá, normalmente, tá? Não falei 100%, só estou dando um exemplo. E assim sucessivamente. Se a pessoa já vai ser criticada porque ela faz alguma coisa, e você não vai querer ser um inútil da sua vida, por que não ser criticado ganhando bem? Por que não ser criticado sendo rico? Né? O mundo precisa de médico? Precisa. O mundo precisa de professor? Precisa. O mundo precisa de rico? Precisa. Então, quero ser rico. Já escolhi onde eu quero ficar no patamar. Vai ter todos os tipos de pessoas, o mundo precisa, até para ele poder prosperar e o dinheiro fluir. Então, tem coisas que não mudam a lei da vida, não tem lógica se apegar com certos tipos de pensamentos em relação à riqueza que não fazem o menor sentido, que de alguma maneira eles existem, né? E as pessoas realmente elas têm raiva do sucesso. As pessoas se ressentem daquilo que elas não têm. Então, aí o problema não é de quem está lá em cima, o problema é de quem está lá embaixo. Quem está lá em cima vai muito bem, obrigado. Na verdade, ele nem liga para as críticas, nem liga para esse tipo de reclamações. Não está nem aí com o que está atrás está falando, até porque se ele ligasse, ele estava lá embaixo junto, né? Ele só chegou onde chegou porque ele não liga. E é muito louco saber disso. Então a gente tem que fazer algumas associações. Que quanto mais sucesso a pessoa tem, e quando eu digo sucesso duradouro, porque tudo que sobe pode cair também, mas sucesso duradouro vem de pessoas que realmente têm um crescimento mental. Né? O importante, como eu já falei aqui algumas vezes, não é você ganhar US$ 1 milhão, é você valer US$ 1 milhão. Porque quando você vale isso, você ganha isso e muito mais. Você aprendeu a ter aquele valor para o mercado, né? Não é que nós temos preço, vocês estão entendendo, né? Eu tenho que explicar tudo para não parecer que aqui tudo é dinheiro, embora eu acho que não parece, mas nada é óbvio. Então a gente tem que valer aquilo, né? Valer aquele tipo de coisa.
E aí é um pequeno ajuste do termostato. O que é termostato, Priscila? Imagina que você entrou num ar-condicionado bem geladinho, no seu quarto, por exemplo, né? Aí você tem um ar-condicionado lá geladinho, ele está ajustado lá 20 graus. Aí você pega, abre a janela do quarto, a porta, tudo. Não vai mais ficar 20 graus, né? Com certeza. Aí você fecha tudo de novo. Fecha a porta e fecha a janela. Dentro de algum tempo, quantos graus vai ficar dentro do quarto? Vai ficar 20 de novo, concorda? Por quê? Não desliguei o ar, tá? O ar tá ligado. Abriu a porta, fechou. Por quê? Porque ele condicionou que aquela temperatura que está ajustada para ficar na sala, no quarto, no caso. Então, o que acontece com algumas pessoas que às vezes, por exemplo, elas emagrecem e voltam a engordar, ou elas ganham dinheiro, mas elas gastam tudo. É como se elas tivessem, abriu ali a janela e a porta. Elas fizeram um regime, elas comeram menos calorias ou se alimentaram melhor por um tempo, ou elas ganharam dinheiro, mas elas não reajustaram o termostato. E elas estão, no caso da pessoa que voltou a engordar, ela está ali com aquela mentalidade gorda. Ou ela está com aquela mentalidade de pobreza. Então, não interessa o que ela faça, ela não vai conseguir fazer uma mudança duradoura, porque ela precisa ajustar aqui dentro. E é isso que a Herbalife ensina a gente a fazer, né? É isso que é o objetivo nosso. Então, vamos fazer o exercício aqui para você mesmo, tá? Duas sugestões. Coloca no papel, de verdade, o que você gostaria de ter da Herbalife para ficar uma coisa mais específica e não ficar muito vaga. Que a Herbalife é um veículo em 1, 5 e 10 anos. Não tenha pressa para responder isso, só anota o que tem que fazer, daí quando a gente desligar, você faz aí com calma, 1, 5 e 10 anos. Não tenha pressa para responder, não tem resposta errada. E quando você for responder isso, que não tem nada a ver com ganhos, lembra do que eu falei aqui. A Herbalife é o veículo para você realizar qualquer coisa. Porque nessas suas respostas podem ter muitas coisas que não tem nada a ver com a Herbalife. Deveria ter, porque nós temos muitas áreas da nossa vida, muitos gostos, temos hobbies, lugares que você queira visitar, experiências que você queira passar. Que mais? Sim, bens materiais, por que não? O que você tem, onde você quer morar, o que carro você quer ter, enfim. Mas pode ser onde você quer que seus filhos estudem, onde você gostaria de passar umas férias, pode ser em áreas variadas da sua vida. O que você gostaria de ser, ter, fazer, realizar, experimentar, se tempo e dinheiro não fosse problema. Esse você vai estar nos 10 anos para você colocar. A pergunta que eu fiz, a primeira, o que você gostaria com a Herbalife em 1, 5, 10, pode ser 1, 3, 5, 10 anos. Poderia pôr mais, mas 10 anos já tá bom para flexibilidade. Se você fizer todos eles e se sentir bem, você pode até colocar 20 anos. Mas se você fizer 10, já está excelente, porque você, com uma meta e um porquê bem claro, você não precisa de 20 anos, o que você pode fazer em 10. Ah, gostou disso, hein? Não precisa. 1, 3, 5 e 10 anos. O que você quer da Herbalife em 1, 3, 5, 10 anos. Não esquecendo que a Herbalife é o veículo, então não precisa ser um PIN da Herbalife e um ganho da Herbalife, não precisa estar associado especificamente com isso. A Herbalife vai ser o veículo. Então aí você pensa, o que você gostaria com tempo e se tempo e dinheiro não fosse o problema. Aí dependendo do que você colocar, que você vai precisar talvez de um certo tempo livre, né? E talvez de um certo dinheiro para realizar aquilo. Aí você tem que pensar que patamar do plano de marketing ganha aquilo para realizar aquilo, entendeu? Fez sentido? O PIN às vezes está associado com isso. Ah, que nem, por exemplo, eu queria ser mãe presente. Ser mãe presente precisa estar perto do filho, precisa ter dinheiro para cuidar do filho, sem precisar estar ali trabalhando. Então, precisa de uma estrutura para poder realizar esse sonho que não tem preço. Entende? Gostaria de levar meus filhos para Disney.
Poxa, vou dar um exemplo. Você quer levar seus filhos para Disney? Quanto custa levar os filhos para Disney? Vocês sabem? Não sei quantos filhos são, se são um, se são dois, com o dólar do jeito que tá. Para você visitar os parques e fazer uma comprinha mínima de nada, com duas crianças, não dá menos que 50 mil. Indo de classe econômica, só para visitar os parques e só para meia dúzia de coisas. Você sabia que custa tudo isso? Às vezes a pessoa nem tem ideia de grandeza, é mais ou menos isso. Aí você pensa, poxa, para eu sair daqui para ir até os Estados Unidos, gastar 50 mil no mínimo, né? Vai ficar 10 dias fora de casa, sem trabalhar, etc. Para esse dinheiro não desequilibrar meu orçamento e não fazer diferença. Quanto que será que eu tenho que estar tá ganhando por mês para eu ser uma pessoa do estilo de vida que faz uma viagem de 50 mil? Vocês entenderam a pergunta? Como que foi? Você vai calculando a resposta? Ter, ser, fazer, realizar, por exemplo, ter uma casa, ter um carro, ter, sei lá, roupas melhores, são coisas materiais, tá? Ser, ser um ser humano melhor, falar uma outra língua, fazer pagar um estudo melhor para os meus filhos, ler livros, experiências, conhecer alguns museus, por exemplo, eu gosto de comida, né? Comida tipo de restaurante, MasterChef. Então, experiências queria conhecer ir no restaurante do Gordon Ramsay, que é um chefe de cozinha muito famoso, que tinha o restaurante dele em Vegas. E o prato dele, ele que inventou o bife Wellington, que eu queria comer o bife dele lá em Los Angeles, com a experiência que é harmonizada, com o vinho certo e tal. Precisa de dinheiro, é uma experiência. É uma senhora experiência. O que mais? Outra experiência, o Lucas é apaixonado por futebol, Copa do Mundo, né? Então já foi várias, da Rússia e tal. Então, isso tudo são experiências, não são bens materiais, mas precisa de grana para você fazer essas coisas todas, entendeu? Ah, quero aprender a esquiar. Pô, aprender a esquiar, primeiro que você tem que ir lá na neve, você tem que ter toda uma questão, tem custo, muitas coisas que não são compradas com dinheiro fisicamente são custos, né? Realizar, ajudar, poxa, quero ajudar crianças carentes, né? Eu particularmente gosto disso e não sou da pessoa que gosta de mostrar, mas eu tenho muitos sonhos, alguns já realizados e uns ainda maiores, que envolvem projetos sociais. Pode ser que essa seja uma das coisas, mas para você ajudar o outro, primeiro você teve que se ajudar. E precisa de grana para você poder ajudar também, dependendo do tamanho da dimensão do que você quer ajudar. Entende? Então, tem muitos níveis de coisas que você quer que precisa ter dinheiro, né? Por exemplo, eu vou finalizar hoje, agora, para vocês entenderem que coisa incrível, porque Herbalife, gente, quando eu falei que ela é o veículo de coisas que você nem imagina. As pessoas já compraram bens materiais de tudo que você imaginar, de carro, de avião, de tudo que você imaginar, as pessoas já conquistaram em níveis de bens materiais e experiências, sensações e realizações. Eu conheci, é pena que ele já faleceu, que é o Gary Brander, né? Ele é um chairman, faleceu faz poucos anos, né? Um senhor da Austrália. E ele, né, quando ele fez uma viagem para a Herbalife, convidou ele para fazer uma viagem para Zâmbia. Quando a Herbalife abriu na Zâmbia, na África, ele foi lá. E ele ficou muito impactado com o nível de pobreza da Zâmbia, aquelas crianças desnutridas e tal. E aí ele foi visitar as criancinhas, e aí ele chegou lá. Aí ele ficou assim muito impactado. Tinham as crianças, né, que as mães aidéticas têm os filhos e abandonam e aí ou morrem. E aí ele conheceu várias crianças aidéticas abandonadas e tinha um menino que o nome dele era Cursed, né, que significa desgraça, que a mãe dele colocou esse nome nele porque falou que foi a desgraça da vida dele. E era um menino abandonado e ele ficou assim horrorizado com aquilo. E aí ele pôs uma meta, né? A meta dele era ele precisava ganhar 10 milhões de dólares por ano, né? Aí por que ele precisava ganhar 10 milhões de dólares por ano? Porque ele queria ajudar a Zâmbia. Agora, eu preciso fazer um parênteses aqui, que eu nunca tinha visto uma meta dessa. Não é que ele queria ajudar uma criança, não é que ele queria ajudar um orfanato, não é que ele queria ajudar uma cidade, ele queria ajudar um país. Olha o nível que chega a meta de um chairman.
e ele começou a mandar, eu fico arrepiada de lembrar, ele começou a mandar a nutrição da Herbalife para todas aquelas crianças do país, tá? Independente se é um país pequeno, é muita gente. Ele começou a ajudar a construir escola, ele começou a ajudar, enfim, ele ajudou o país inteiro. E um dia ele falou que ele estava na Austrália e ele visitava sempre, né? Visitava sempre os menininhos. E um dia ele recebeu uma carta da responsável da eu não sei se é creche que fala, orfanato, enfim, do orfanato, né? Falando que eles tinham entrado na justiça para trocar o nome do menininho, que foi a razão do Gary ter começado tudo e que ele chamava Gary, o menininho agora. Então é muito lindo isso. Você vê que às vezes até a pessoa fala, ah, Herbalife é só dinheiro, só dinheiro. Que só dinheiro nada, gente. Não é só dinheiro. É muito mais, mas cada um tem uma meta, cada um tem o seu. E a grande maioria das pessoas, infelizmente, precisam ter sonhos que aparentemente são egoístas, mas é porque não, primeiro a gente, não tem jeito. E a grande maioria das pessoas aqui quer o quê? Quer pagar uma conta, quer pagar uma dívida, quer ter uma casa decente, né? Quer poder dar conforto para os filhos, quer poder comer melhor, um supermercado melhor, ter uma qualidade de vida melhor. E não tem como ajudar os outros sem começar pela gente. Então, não tenha medo de colocar metas, elas não são egoístas, elas são saudáveis. Colocar você em primeiro lugar é saudável. Coloque você estar bem, você comer bem, você morar bem, você ter grana. Pode ser que você queira ter como meta 1 milhão na conta no banco. Por quê? Porque para você, dinheiro no banco, sem precisar virar conta para nada, para você talvez isso seja uma sensação de segurança. Sei lá. Então, coloque meta sua para você ficar bem, porque quando você está bem, tudo fica bem. Quando as coisas melhoram para você, o mundo melhora. Você vai ser um ser humano muito melhor quando tiver com todas as suas necessidades satisfeitas. Você merece isso, você merece ter uma vida boa, uma vida confortável, uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida feliz, porque a partir daí você vai estar muito mais energizado, muito mais iluminado para ajudar as outras pessoas, né? Então, essa é a beleza do nosso negócio, que a partir de nós, a nossa luz, né, ela enche o mundo e ilumina. Então, quando a gente desligar aqui a conferência, coloca isso aí, é a coisa mais importante para você fazer da sua vida. E ninguém vai fazer isso por você, e ninguém vai checar se você fez. O que você quer da Herbalife? 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Coloca no papel para você. Tomou a decisão? Coragem. Se a sua decisão precisar que você mude tudo e invista nos produtos, dê um jeito. Ai, mas eu me fiz confusão financeira. Gente, a falta de dinheiro, ela é humilhante. Então, toma uma decisão. Vai lá, faz as coisas acontecer. Compra os produtos, compra a briga, vai para cima, porque uma decisão muda tudo, mexe tudo. Então, gente, fiquem com Deus, uma semana maravilhosa para vocês. Se vocês já estão com o estoque bonitinho, se você já comprou tudo, se você já sabe o que você quer, vai falar com as pessoas do seu grupo. Vai falar para elas que elas têm que estar com a gente na sexta-feira, elas têm que ouvir o Michael Coach. Gente, o Michael Coach era um professor de tênis, e nem vai dar tempo agora, não vou contar a história do Michael Coach, não vou. Ele era um professor de tênis, o irmão dele entrou no negócio, ficou mais de 1 ano e ele contra o negócio. O irmão dele chama Ben Cole, e ele demorou para entrar na Herbalife. Hoje é o maior mentor de todos da Herbalife. Nunca conheci nada igual, né? Por uma grata satisfação lá para baixo, eu sou da online dele, assim como centenas, né, de pessoas. Eu acho que milhares, eu arrisco dizer que são milhares de presidentes do grupo dele. Acredito, porque o Leon Weissman é dele, a Rússia é dele, Israel é dele, tem muitos países abaixo dele, toda a América Latina é dele, o Nani é dele, é muita gente dele, Europa dele. Então, eu acho que são milhares de presidentes já, e ele é realmente espetacular. É um cara, assim, que o treinamento dele é aquele que você ouve e fica anos ali na sua cabeça, mexendo com você e te transformando como líder. Então, não tem nada mais importante, que é o treinamento vale os 3 meses de 2.500 pontos. O produto vem de brinde. E as pessoas têm que entender isso. Ir para Santiago, quem quer crescer, quem tem sonho, não é opção. Chegar mais cedo e tentar não é opção. Faça o seu melhor, realmente, que faz a diferença. Entendeu? Qual o nome de quem? Agora eu não sei. Vocês estão perguntando do Michael Cole, vocês estão perguntando do Chairman que faleceu. E o nome dele é complicado. Vou falar só o primeiro, Gary, porque é Gary de Bramber. Ele era da Austrália. A esposa dele ainda é viva. Né? É Michael Cole. Tá bom? Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima. Tchau, pessoal. E quem for mulher.